Vamos falar a verdade, a cidade acho que ela não sobrevive sem a zona rural, porque dali sai o alimento, dali sai a água, né? A situação no meio rural nossa sempre é muito crítica, porque a gente tem 6 meses com chuva, 6 meses sem chuva. Nesse período de não chuva, parte deles a gente ainda tem trato de criação, a gente tem alguns que a gente tira do solo mesmo. Os demais 3 meses a gente tem que comprar trato, tem que tratar na mão, dá um trabalho muito maior. Em 2016, o Bar vivenciou uma crise hídrica muito severa. Como é que foi essa situação da falta d'água no meio rural, na propriedade do senhor, por exemplo? Ela, como você disse, foi geral. Então a gente também, nesse período, experimentamos assim, uma situação inusitada lá, porque tinha às vezes nascente lá, represas que até então nunca tinha parado de vazar água, de abastecer as outras represas lá de baixo, algum córrego, elas chegaram a parar. Teve uma situação de uma represa lá que eu tive que pôr bomba pela primeira vez na história. O primeiro passo foi fazer o diagnóstico, né, da área da APA e da região principalmente da cabeceira do município, onde o comportamento das chuvas, por exemplo, refletiam diretamente e refletem diretamente na cidade, né? Conforme a gente já sabe dos problemas da cidade, que eram as enchentes, inundações, e na área rural os produtores já tinham muita preocupação e enfrentavam muito o problema de erosão, de perda de qualidade de solo, áreas degradadas, nascentes desprotegidas. Então isso somava o que o diagnóstico mostrou no momento. O primeiro projeto que nós fizemos foi para a ANA, no edital em 2017, e conseguimos aprovação em torno de R$1 milhão para a gente aplicar nas práticas de conservação de solo e água nas propriedades rurais. Com isso, o prefeito já tinha essa ideia e juntou com as experiências que a gente já estava vivenciando nessa área, de 2010 para cá, e aí ele achou interessante criar o PSA, que a ANA, através desse recurso que ela liberou, ela incentivava a criar o PSA, o Programa com Pagamento de Serviços Ambientais, que na verdade é o produtor de águas, né? E aí então juntou essa oportunidade com a necessidade imediata dos produtores. Os produtores, eles tinham uma falta de assistência, de práticas na sua propriedade. Muitos deles, eles sabem na sua propriedade aonde tem o melhor lugar, que escorre mais enxurrada, onde pode estar fazendo mais práticas. Então eles não tinham esse acompanhamento antes, não tinham essa assistência. Então quando veio o PSA, né, desde 2017, que é o primeiro grupo PSA 1 em 2017, que foram entrando os produtores, no primeiro entrou 34, né, depois teve PSA 2, PSA 3, e foi implantando essas práticas. Eles foram vendo o aumento de água, resultados de nascente que eles mesmos falam, e muitos quando contam, eles contam com emoção, porque eles sabem que aquela água ali para eles assim, tinha sumido, aquela nascente tinha sumido. E depois das práticas, aí a represa já começou a aparecer a água, a barraginha mantendo aquela água ali e aumentando, né, alimentando o lençol freático ali. Então isso foi dando um reforço para eles ali, um reforço ali no ambiente. Então eles têm essa concepção, eles sabem do resultado, o que era antes do PSA e o que foi depois do PSA. O produtor rural, em função desse histórico que eu disse, o produtor rural já tinha uma facilidade de aceitar construção de barraginhas. Então a barraginha sempre foi um carro-chefe nos projetos. Associada à barraginha, um outro eixo muito importante para o produtor rural é a estrada rural. Elas combinam muito bem com a conservação de estradas e também os terraceamentos, que são as curvas de nível que são interligadas às barraginhas. A estratégia que deu certo foi levar uma diversidade de práticas para o produtor, ofertar para ele uma diversidade de práticas. Porque a gente já tinha o Código Florestal para ser cumprido através do CAR, e essas práticas
levaram para o produtor a oportunidade de colocar em prática o Código Florestal. O PSA não é um programa só ambiental, ele é um programa para a propriedade rural como um todo. Então as práticas, por exemplo, de cercamento de nascente, fossa séptica, bebedouro para os animais fora do curso d'água, fora da APP, a proteção acima da nascente, a recuperação de pastagem degradada, são todas essas práticas que foram se agregando. Foram feitas barraginhas, curva de níveis. Isso ajuda muito com o período pós-chuvas, com a umidade da terra. A gente tendo mais umidade na terra em torno dessas barraginhas, a gente tem uma quantidade maior de capim, de trato, a manutenção do animal fica mais fácil. O maior beneficiado é o próprio ser humano, por quê? Porque você tomar cuidado, você tomar conta das nascentes, você tomar conta de uma barraginha que vai estar segurando água por mais tempo ali, ele vai proporcionar um volume maior de água para a cidade, para as casas. Então assim, eu acho que não só a gente, como um torno, como a cidade, como todo mundo, é beneficiado por essa ação. Vou falar a verdade, a cidade acho que ela não sobrevive sem a zona rural, porque dali sai o alimento, dali sai a água, né? Então, tudo bem, um depende do outro, né? A zona rural depende também dos produtos industrializados ali, mas assim, o impacto da zona rural, tudo que você puder fazer ali para preservar ali a água, que é um bem maior, um bem assim, que ninguém vive sem. Há de ser investido, há de ser muito bem avaliado por todo gestor público essas ações, porque você trazer essa segurança hídrica é muito importante. Que além dessas ações a gente está assim, fazendo, cuidando do meio ambiente, a gente está adequando a propriedade da gente para atender a nossa legislação ambiental. Executar as práticas não é tão difícil. O desafio, além de executar as práticas, é fazer uma boa manutenção, fazer um bom monitoramento e medir os resultados. O resultado principal o produtor já observa, que é uma melhoria de qualidade de produção dele, em pastagem ou área agrícola, em função dessas práticas que retêm água no solo, liberando essa água aos poucos, tanto para o solo quanto para os lençóis, para as nascentes. Então isso a gente consegue já mostrar como resultado medido. Se a gente pensar em termos de cidade, o que a gente produz de água hoje, final de 2024, depois de 8 anos de práticas, a gente pode dizer que se a gente tinha 1/3 da população que sentia muito desconforto na época de estiagem por falta de água ou ameaça de falta d'água, 1/3 da população, 40 mil habitantes. Hoje a gente tem 30 mil habitantes já um pouco mais tranquilos em relação a esse risco de falta d'água na estiagem. Uma vez por ano o produtor recebe um valor simbólico por estar participando do PSA, né? Não interessa o tamanho da propriedade, é o que a propriedade ela tem de benefício ali, o que ela preserva e conserva o meio ambiente. É um incentivo que eles têm para eles estar implantando isso novamente, voltando para a propriedade, né? Que com isso eles podem estar fazendo, ajudando numa cerca, né? Num plantio. Então eles, independente do valor ou não, eles já ficam satisfeitos só por estar participando do PSA e receber esses benefícios na prática. Hoje com a tecnologia que o produtor rural já tem acesso, já está utilizando, e com a consciência que foi vindo ao longo dos anos, até com a experiência de vida, também assim com as informações, hoje ele está já podendo cuidar da área ambiental, abrindo mão daquele pedaço de terra ali, que ele já passa a intensificar a produção nas áreas, de outras áreas, e ele recompensa aquela área ali. Agora eu acho justo também esse pagamento de serviço ambiental, porque ele está cuidando ali, não é só para ele, né? Às vezes ele está fazendo uma ação ali que está começando a nascente ali, que vai servir vai passar por várias propriedades até chegar na cidade, então é toda a comunidade, toda a região que vai estar sendo beneficiada, né? Então é muito inteligente esse pagamento de serviços ambientais, é uma forma compensatória interessante, bacana. Tenho certeza que nós estamos fazendo aqui o nosso papel de tentar deixar nossa terra, o nosso país, o nosso mundo, né, um pouco melhor para a geração futura, né? Isso beneficia porque é um ganho a mais. Tudo que o trabalhador faz,
ele conta pouquinho a pouquinho. Eu falo muito que um ovo com a galinha bota, 1 litro de leite a mais que uma vaca produz, isso tudo conta no final do mês. Então assim, esse algo a mais, esse ganho a mais que a gente recebe, que o meu pai está recebendo, isso ajuda mais com certeza na despesa do dia a dia, pagar uma luz, comprar um trato de uma criação, um remédio, isso com certeza colabora no dia a dia do produtor. Conexão Rural, ele nasceu do PSA, porque as famílias do PSA, mais os vizinhos, mais os amigos. Então, quem não faz parte do PSA e quer entrar, a comunidade, ela está unida. Nós, no Conexão Rural, nós temos 41 comunidades participando. No Café Compartilhado, proporciona isso. Todos os meses, as comunidades estão reunindo. E aí tem um diferencial muito bacana no programa, que a gente ganhou ao longo dos anos, que foi o trabalho de mobilização, de engajamento das famílias e de motivação, que é o Grupo Conexão Rural, que faz esse trabalho na parte socioambiental, né, e cultural. Então isso ajudou muito, porque as famílias passaram a entender melhor a importância do programa e os resultados que eles estavam dando dentro das propriedades. Eu não sei como que vai ser o PSA daqui para frente, mas o Conexão Rural ele vai estar segurando isso e mantendo, porque muitos dele, a maioria, faz parte do PSA. O projeto está muito bem consolidado, então acho que pegar esses produtores como referência e ampliar aquilo que deu muito certo neles, porque os demais já querem, os que não estão no PSA, mas ter uma referência daquilo que deu muito certo e que teve um ótimo resultado de custo-benefício, fica mais fácil ainda. Eu acho que esse programa não só precisa continuar, como se ele precisa se estender mais. Chegar em produtores que às vezes não conhecem, chegar a produtores que não estão aqui ainda no meio da gente, que a gente tem vizinhos que produzem também, que tem minas nas casas deles, mas ainda não está participando. Então assim, ele precisa expandir cada vez mais. Tudo que é bom precisa expandir, correto? Acho que um bom gestor, um gestor consciente, ele tem que fazer de tudo para manter. Ainda mais que nós estamos vivendo aí cientes de todos os problemas ambientais, que nós estamos, né, aquecimento global, disso tudo. Então acho que deveria ser obrigação de todo gestor, o gestor inteligente, coisa vai caminhar para isso aí, para manter.